Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Em época de crise e contenção, é bom saber que há portugueses e instituições que continuam a merecer destaque. Seja quais forem as opções do próximo governo para o ensino superior, há quem já dê cartas no mercado. As escolas de gestão da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade do Porto entraram pela primeira vez no ranking do Financial Times, que elege as 65 melhores programas de formação de executivos. A Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica era até agora a única instituição portuguesa a figurar na prestigiada tabela e continua a ser considerada uma das 50 melhores escolas do mundo para gestores. Para falar destes prémios e do futuro do ensino superior, Fátima Barros, diretora da Católica Lisbon School of Business and Economics, José Ferreira Machado, diretor da Nova School of Business and Economics, e Nuno de Sousa Pereira, presidente da University of Porto Business School. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Fátima Barros, começo por si por lhe perguntar qual é a fórmula para esta distinção, uma vez que já não é a primeira e que o FT distingue as instituições que mais se destacaram em programas feitos à medida para a empresa e para a formação aberta para todos os executivos. E a vossa escola está, nestas duas análises, no 45º e no lugar 54 do ranking, que só tem 65 instituições. Nós estamos em 46º no ranking global e depois há os rankings que é liderado por Harvard, não é? Exatamente. Olha, eu acho que o segredo resume-se a 3 palavras: rigor, exigência e excelência. E, portanto, têm sido estes sempre, têm sido, no fundo, estes 3 valores que têm pautado sempre a nossa atividade enquanto escola. E na formação dos executivos em particular, a nossa proximidade das empresas tem sido fundamental para o sucesso que temos em termos da formação de executivos. Sobretudo, a relação de parceria que estabelecemos com as empresas, que são os nossos clientes, e aos quais pretendemos ajudar a encontrar, no fundo, a forma de melhorar a qualificação dos seus quadros, mas também compreendermos o mercado e sabermos dar resposta às necessidades do mercado através dos programas que colocamos no mercado. E o elevado nível de satisfação também das empresas e dos participantes nos nossos cursos que tem permitido este reconhecimento a nível internacional. A Universidade do Porto também acaba por ser uma estreia neste ranking e foi premiada pela formação à medida. O que é que isso significa exatamente? Que trabalho é que vocês têm feito para chegarem até aqui? Muito bom dia, antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, enfim, deixe-me só fazer um preâmbulo que eu acho que é importante. Numa altura em que mais do que nunca vamos ter que melhorar a qualidade da gestão das empresas portuguesas, que 3 instituições prestigiadas do país consigam, de facto, preencher um conjunto de requisitos que são muito exigentes para poderem agora estarem no ranking do Financial Times. Eu acho que isso dá uma esperança relativamente a uma etapa que temos que fazer de aumento muito significativo da produtividade para as empresas portuguesas. Relativamente à nossa escola, nós somos uma instituição com características distintas, porque somos parte da Universidade do Porto, somos tidos, de facto, pela maior universidade portuguesa, mas somos também detidos por 21 das maiores empresas portuguesas. Portanto, isso faz com que tenhamos que ser, por natureza e por definição, uma estrutura muito flexível, que se adapte, que por um lado tem o rigor científico da Universidade do Porto, mas por outro lado tem que se adaptar muito àquilo que são as necessidades estratégicas das empresas. E hoje, mais do que nunca, as empresas de facto têm que se adaptar a um contexto que é cada vez mais exigente, que é cada vez mais multifacetado, que é cada vez mais sujeito a um conjunto de imponderáveis que é muito difícil para as empresas, de facto, poderem fazer a previsão do que vai acontecer. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nós procuramos fazer é adaptarmos também a esta realidade e a este contexto que é cada vez mais exigente, oferecendo programas que são flexíveis, que são inovadores, que se adaptam às necessidades específicas de cada uma das empresas e de cada um dos clientes que temos pela frente. E isso também beneficia muito do facto de termos na estrutura da própria escola, no seu Conselho Estratégico, as empresas representadas enquanto acionistas da escola. Inclusive, uma das características ou exigências deste ranking tinha a ver com os números também que a escola apresenta em termos de resultados, não é? E vocês conseguiram
um bom resultado. Exato, enfim, foi a primeira vez que tentamos entrar no ranking do Financial Times. E em virtude do crescimento significativo que tivemos no ano 2010, de facto começamos a preencher um conjunto de critérios também em termos de volume de negócios, em termos de internacionalização da própria escola. E, portanto, nessa perspectiva, este é, enfim, eu digo que não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, porque de facto aumenta a nossa responsabilidade e aumenta sobretudo a exigência que temos pela frente relativamente às etapas futuras. José Ferreira Machado, pode-se dizer que, se calhar, neste conjunto das três, a nova, a vossa escola é capaz de ser a mais pública de todas, não é? Isto significa que o ensino público também consegue dar boas cartas a nível nacional? Eu não sei se é a mais pública de todas, é certamente uma escola pública. Deixe-me só fazer uma precisão. De facto, é a primeira vez que a Nova entra no ranking da formação de executivos, mas este não é o único ranking do Financial Times. Não, aliás, nós no início... A Nova tem um mestrado em gestão que está no ranking do Financial Times e tem um mestrado em gestão internacional que também está no ranking do Financial Times. Portanto, o Financial Times tem muitos rankings. Eu acho que a coisa principal a enfatizar aqui, quer seja escolas públicas, seja escolas privadas, é a grande qualidade do ensino da gestão em Portugal. Eu costumo dizer que há poucas indústrias que têm o sucesso que tem o ensino da gestão em Portugal, talvez só o futebol, em termos de afirmação internacional, que é onde conta. E isto é um facto inteiramente extraordinário, não só haver 3 escolas, estão nos rankings do Financial Times, haver não sei quantas escolas têm acreditações internacionais, haver não sei quantas escolas que são membros da IFMD, isto é, na realidade, extraordinário. E qual é o segredo desse O sucesso? segredo é 2 coisas. Serem escolas que estão no mercado, que está muito sujeito à concorrência. E hoje os estudantes e as empresas podem escolher fazer a formação com qualquer empresa, escola nacional ou internacional. Os estudantes podem escolher onde estudar, com um mero clique de um botão de computador. E isto força as escolas que querem permanecer relevantes a terem que correr muito depressa. Estão sujeitas a um mercado muito competitivo. E esta busca por relevância, estas estão sujeitas a um mercado muito concorrencial, leva as escolas que querem sobreviver relevantes a ter que melhorar muito as suas práticas. Eu acho que o que se passa é um bom resultado, mostra o poder que tem não só a concorrência saudável entre todos nós, como também a grande exposição que temos à concorrência internacional. E isto faz com que nós só podemos servir os nossos alunos, só podemos servir os nossos clientes se dermos formação de acordo com as melhores práticas internacionais. E eu penso que é isto que, em última análise, os rankings refletem, esta proeminência do ensino da gestão, que eu digo é ímpar, certamente em todas as áreas académicas e mesmo em outras áreas industriais, é isto que esta proeminência reflete. Fátima Barros, isto significa, o que é que acabou por surgir aqui primeiro? Foi a necessidade, de facto, dos alunos, porque a mentalidade tem vindo a mudar, não é? Portugal também está mais aberto, a Europa só a Europa funciona como um todo, ou foi, de facto, também a crise, ou os últimos anos, que fez com que as universidades tivessem que mudar um bocadinho o chip? Sabe que nós iniciámos a nossa atividade na formação de executivos há 18 anos e esta área é extremamente importante para uma universidade como a Católica, para financiar a própria universidade, porque, como sabe, nós não somos uma universidade pelas nossas características, temos que encontrar financiamento próprio. E a formação de executivos é uma área muito importante e isso fez com que esta área dentro da nossa escola fosse extremamente relevante. Por outro lado, é também a nossa natureza. Nós nascemos já como uma escola de gestão. Fomos o primeiro curso de gestão em Portugal e isso também fez com que o nosso DNA fosse também muito virado para o mercado e muito virado para as empresas. Mas o que é importante e relevante ao longo destes anos e da nossa experiência de lidar com o mercado, e tenho a certeza que os meus colegas partilharão as minhas conclusões, é que as empresas em Portugal perceberam a necessidade de investir na formação dos quadros. Perceberam que parte da competitividade
destas empresas nasce dos seus quadros, nasce do capital humano. E por isso têm que investir na formação das pessoas, porque isso é um fator não só de competitividade, mas também de retenção das melhores pessoas. Portanto, o investimento em formação começou a ser reconhecido pelas empresas com muito mais intensidade nos últimos anos, sem dúvida alguma. Aí talvez fosse uma área em que houvesse um pequeno atraso em Portugal relativamente aos outros países, porque nós tínhamos licenciaturas muito longas, com 5 anos, tipicamente, e as pessoas pensavam que a licenciatura era o fim da formação, quando não é verdade, é apenas a primeira etapa. E, portanto, hoje as empresas reconhecem claramente essa necessidade de investir nas suas pessoas e escolhem várias formas de o fazer. Uma delas é enviando as suas pessoas para os cursos que as escolas de gestão oferecem. Nós temos portfólios de programas muito variados, atendendo às várias necessidades, seja setoriais, seja em determinadas áreas funcionais da gestão, ou então fazendo aquilo que tem sido a grande tendência nos últimos anos, que é pedir às escolas para fazerem um programa à medida das suas necessidades, à medida da empresa. Isso tem sido muito interessante, porque significa que há uma proximidade muito grande entre as escolas e as empresas, dos seus clientes. E, portanto, é mesmo uma relação de parceria que se estabelece e numa relação de longo prazo. E chegamos, inclusivamente, a colaborar em determinadas áreas. As escolas colaboram para a formação do mesmo cliente. Que Posso só completar? Eu acho que a Fátima tem toda a razão. Eu lembrei, as grandes empresas em Portugal sempre foram grandes escolas. E eu penso no Grupo CUF. O Grupo CUF fez o primeiro contrato com a McKinsey, feito por uma empresa em Portugal, e sempre foi uma grande escola de gestão. Eu estou a falar nos anos 60 do século passado. Sempre foi uma grande escola de gestão. Eu acho que por vicissitudes várias perdeu-se um bocadinho essa tradição e acho que as empresas, grandes empresas, estão a voltar a isto. Estão a contratar, eu penso que passam com os meus colegas, a gestão do que eles chamam as academias, as suas próprias academias com as escolas. Nós estamos, na nossa universidade em Angola, nós estamos a gerir a Academia do BES em Angola. Portanto, todo um programa de formação a longo prazo para vários anos desses quadros. E acho que isto é uma coisa que se passa em todas as coisas. É voltar a uma tradição muito antiga de conceber uma grande companhia como um sítio onde as pessoas podem crescer e se podem formar. Sousa Pereira, mas depois o que é que tem que mudar na estrutura? Estamos aqui a falar de algumas grandes empresas e estamos a falar também de capacidade que algumas empresas têm para investir, ou então pessoas individualmente que querem investir nesta formação para além da licenciatura, por exemplo. O que é preciso mudar mais para que a ligação entre a empresa e as universidades se torne ainda mais profunda? Porque também é uma questão, isto tudo custa, que o benefício depois para a sociedade como um todo é inestimável, não é? É verdade. Enfim, da nossa parte nós temos uma relação muito próxima com as empresas e já sentimos que somos de alguma maneira já essa relação de proximidade entre a Universidade, como eu disse, a Universidade do Porto e as empresas. Agora, é verdade que há aqui dois vetores que são fundamentais. Por um lado, isto ainda não é um fenómeno que se generaliza à totalidade das empresas e, nesse caso, obviamente, que as PMEs, que são a maioria do tecido produtivo português, ainda não têm capacidade financeira e muitas vezes não têm ainda a perspectiva de que não é apenas um investimento, em muitas questões, em muitas áreas é mesmo uma questão de sobrevivência, apostar no seu capital humano, no reforço de competências, porque hoje o conhecimento é cada vez mais perene, ou seja, a percepção que nós temos é que passado 3 ou 4 anos aquilo que aprendemos está desatualizado e, portanto, o investimento no conhecimento é cada vez mais fundamental. A outra área que eu acho que também cada vez mais o mercado começa a ser mais transparente é que não basta fazer qualquer formação, é preciso fazer, de facto, formação de qualidade, formação que tenha impacto. E por isso é muito mais importante até do que os rankings, que obviamente é um elemento, é um sinal para o mercado que é fundamental e é algo que todos nós ambicionamos subir nos rankings. Também capta mais estudantes obviamente, até de outros sítios, em termos de não é? notoriedade, Os intercâmbios que são possíveis com outras faculdades. Em termos de notoriedade nacional e internacional é um elemento fundamental. Mas muito mais importante que isso é, de facto, a nossa capacidade de ajudarmos as empresas e as pessoas a transformarem-se, a tornarem-se mais competitivas e porque isso é, no mundo que vivemos, é cada vez mais um elemento não apenas de diferenciação, mas mesmo de sobrevivência, de competitividade. Fátima Barros, o que é
o que é que falta, se é que falta alguma coisa, para que seja possível às vossas escolas e à que presidem em concreto subir mais nestes rankings e aproximar-se do o que é que os líderes têm que ainda não tem, por exemplo, a Católica Lisbon? Eu creio que nós precisamos, sobretudo, de uma economia robusta, uma economia viva, uma economia dinâmica. E eu penso que a grande ameaça que nós temos todos, tal como todos os grandes líderes no mundo, neste momento, é o problema da economia, porque as nossas escolas têm uma atividade que está diretamente relacionada com a situação das empresas. E a área da formação é uma área em que muitas vezes, em períodos de crise, é a primeira área que as empresas cortam, quando precisam de reduzir custos. E verifica-se que as escolas líderes no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, perderam cerca de 30% da sua faturação durante os períodos de crise. A minha experiência na Católica Lisbon foi diferente. Nós, no ano passado, subimos a nossa faturação em 6,5% e este ano praticamente já atingimos os nossos objetivos para a faturação da formação feita à medida das empresas. O que é que mais, o que é que mais contribui para essa faturação? Eu creio que o que tem mais contribuído para isso tem sido, por um lado, o facto das empresas perceberem a importância de não abandonarem a formação, sobretudo nesta área, e numa altura em que há um corte salarial, há cortes nos bónus, há cortes nas promoções. A formação é uma forma de compensar as pessoas também por esses cortes, mas, por outro lado, há um aspecto muito importante que é as empresas perceberem que, se quiserem reter os melhores, que são fatores importantíssimos para a sua competitividade, é necessário que essas pessoas acreditem que a empresa vai continuar a investir nelas. E, portanto, nós não temos sentido tanto que estamos a perder que estamos a sentir esse choque, mas esse choque vai vir, sem dúvida alguma. E, portanto, o mais importante para as nossas empresas as nossas escolas poderem competir a nível internacional é, por um lado, o tal mercado dinâmico, que permita às escolas poderem aumentar a sua atividade. Por outro lado, no nosso caso, há uma área que nós sentimos que é a internacionalização. Nós precisamos de ter uma atividade mais internacional. Nós temos uma atividade internacional, mas, repare, Portugal não temos a mesma posição que tem outros países da Europa, como diria o Reino Unido ou mesmo França, que têm a capacidade de atrair estrangeiros para as suas escolas de negócios. Portanto, nós gostaríamos de conseguir ser em Portugal um hub que permitisse trazer estrangeiros que viessem fazer formação na nossa escola. E não sendo isso possível para já, pode-se fazer ao contrário? É isso que nós fazemos. Nós temos formação na Polónia, fazemos formação em Angola, fazemos formação no Brasil, temos feito formação em vários outros países, com o objetivo exatamente de conseguir esta internacionalização. Mas eu gostava só de sublinhar uma coisa que eu acho que é muito importante. Para que a nossa atividade tenha, de facto, impacto, é necessário que os nossos clientes sintam que a nossa formação é importante para as pessoas. E o que nos deixou muito satisfeito neste ranking é que nós estamos em 9º lugar a nível mundial numa área que é Future Value. Future Value significa simplesmente medir a utilidade desta formação para as pessoas. Portanto, as pessoas que foram inquiridas disseram que, sim, senhora, que esta formação teve muito impacto e muita aplicabilidade na sua vida. Eu acho que isso é fundamental. Sra. Machado. Eu queria só enfatizar um aspecto. Acho que a Fátima Barros tinha razão quando falou do contexto económico. Eu acho que a internacionalização é crucial. A internacionalização de toda a formação. O conceber a possibilidade da formação em gestão ser um grande produto de exportação em Portugal. Eu gosto de dizer que o ensino superior é o segundo produto... Para os países originalmente de língua portuguesa, não necessariamente. E deixe-me dar-lhe exemplos concretos. Primeiro, as pessoas não têm consciência que o ensino superior é a segunda indústria exportadora da Austrália, por exemplo. E neste momento, eu fiz umas contas grosseiras, nós na Nova já exportamos mais que 97% das empresas portuguesas e estou convencido que se os meus colegas fizessem as contas, também estariam nisso.
Exportamos. O ensino superior exporta-se de duas maneiras e a formação exporta-se de duas maneiras. Atraindo estrangeiros a estudar em Portugal, e é esta ideia do hub, e oferecendo produtos a estrangeiros fora do país. São as duas maneiras de exportar. Nós criámos há um ano uma escola em Angola, a Angola Business School, inauguramos em fevereiro as nossas próprias instalações e estes resultados que nós conseguimos fazer, que nos permitem a elegibilidade para os rankings, são certamente produto dessa atividade também. E mais importantemente, esta ideia do hub, a nossa presença em Angola faz com que nós, e a prova que isto é a resposta à sua questão, que isto não é um produto de portugueses para portugueses. Aliás, eu acho que é uma má ideia conceber estas relações com os países de língua portuguesa como um produto entre portugueses. A prova de que se podem construir produtos de exportação com base nisto é que nós vamos organizar para a Stern é a escola de Nova Iorque, uma das melhores escolas do mundo, para o MBA da Stern, o módulo de uma semana deles, de Doing Business in Africa, em que trazem 60 estudantes de MBA a fazer esse módulo, vai ser organizado cá em Lisboa. Portanto, cá está. Atraímos estudantes estrangeiros que não falam português. São estudantes de todo o mundo que estão interessados em como fazer negócio nesta área do globo, uma área importante em termos de oportunidades. Constroem-se produtos de exportação. Eu acho que é um pouco este o desafio que se coloca das escolas, não só em termos de rankings, eu acho que isto é muito mais essencial do que os rankings. Os rankings são manifestação de relevância. Coloca-se em termos de serviço, de capacidade de permanecer relevantes. E isso é o grande desafio que se coloca às escolas. Sousa Pereira, o vosso projeto passa também, com certeza, por isto que acabámos de falar, não é? Passa muito pela internacionalização. Nós temos, neste momento, um MBA full-time em língua inglesa que tem 40% de alunos estrangeiros. Portanto, enfim, claramente que pensamos que o domínio da internacionalização poderá passar pelos dois vetores. Por um lado, por alargarmos o número de participantes estrangeiros nos nossos MBAs e, por outro lado, de facto, estarmos disponíveis para prestar serviços a empresas portuguesas e estrangeiras que se encontram no exterior. E é isso que temos vindo a fazer nos últimos tempos, é isso que queremos reforçar, uma vez mais, sendo não só um veículo de internacionalização da escola, mas ajudando as próprias empresas a internacionalizarem-se. Porque muitas vezes estes estudantes que vêm para cá são depois pontos de contacto excelente para as empresas poderem internacionalizar de uma forma mais eficiente e, portanto, com resultados mais visíveis de imediato. Mais uma vez, achamos que isso é um elemento essencial para ajudarmos as empresas e o tecido produtivo português a ser mais competitivo. A internacionalização não é apenas um fator de aumento de receitas, é também um fator de aumento das experiências e das culturas que estão no interior das escolas. E isso é fundamental para prepararmos os nossos executivos para os desafios que têm pelas frente. Mas, por exemplo, aí também é preciso haver uma formação diferente por parte dos docentes, não é? Porque se pensarmos há uns anos atrás, falava dessa formação que estão a dar totalmente em inglês. Não era assim há uns anos atrás. Portanto, também há uma exigência diferente por parte de quem leciona. Não, obviamente. E isso tem que ser refletido não só nas competências da língua, mas também nas experiências que os próprios docentes viveram. Nós fazemos questão de, dentro do nosso corpo docente, temos uma combinação entre docentes que têm essencialmente uma vivência académica, que fazem investigação de ponta, com executivos. Um terço dos nossos docentes são executivos que exercem a sua atividade profissional no dia-a-dia em grandes empresas, e um terço de docentes estrangeiros que vêm também partilhar connosco de outras escolas internacionais, vêm partilhar um bocadinho as suas próprias experiências, a sua própria modo de ver o mundo dos negócios. Porque também temos de ter a perspectiva de que, apesar de haver, obviamente, um contexto comum em termos de teoria da gestão e de teoria de como gerir bem uma empresa, a realidade é que os modelos de negócio não são os mesmos, o modo como nós gerimos uma empresa aqui não é necessariamente a receita de sucesso para internacionalizarmos a economia portuguesa. E, portanto, essa partilha de experiências e de visões distintas relativamente ao mesmo problema é fundamental para o sucesso e para a riqueza da própria formação. Também a prever que os próximos meses sejam de alguma contenção em matéria, os próximos anos, devido à crise, até em matéria de empresas que buscam esta formação, ou pode dar-se o inverso, porque é necessário haver mais formação? Eu acho que há a percepção cada vez
mais consistente por parte das empresas, que de facto o verdadeiramente elemento diferenciador é o capital humano, as competências das pessoas que lá têm. Porque as matérias-primas hoje no mercado global, todas as empresas têm acesso aos mesmos preços, basicamente, as tecnologias também são facilmente acessíveis. Aquilo que verdadeiramente diferencia e que dá competitividade às empresas são as pessoas, são elas que são diferentes, são elas que vivem a empresa, que de facto trazem inovação e que trazem valor acrescentado. E eu acho que essa é uma consciência que as empresas começam a ter. É verdade que hoje o contexto económico e sobretudo a marca Portugal não é propriamente uma marca bem vista e, portanto, nesse aspecto dificulta um bocadinho aquilo que é o objetivo de internacionalização das empresas e das escolas portuguesas, mas certamente que saberemos ultrapassar essas dificuldades adicionais. Muito bem, vamos ter que fazer um breve intervalo, uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar de universidades de ensino superior. Voltamos já, volte connosco. Acredita num depósito a prazo com taxas de juros atrativas? Com bónus de permanência? Num produto flexível e sem risco? Então acredite no Depósito Crescente Banif, uma aplicação de elevada liquidez com taxas crescentes garantidas. Do princípio ao fim, a vitória é garantida. Para mais informações, vá a uma agência Banif. Banif, a força de acreditar. De segunda a sexta, Mercado Global. Bom dia, Mercado Global. Os mercados bolsistas ao redor do globo estão no centro das atenções em Mercado Global. Debatemos e analisamos as notícias e tendências que fazem este mundo girar. Mercado Global, de segunda a sexta, aqui no ETV. Negócios estrangeiros, com João Oliveira Ferreira. Boa noite. Tunísia e Sudão estão no mapa dos negócios estrangeiros desta semana. Mais do que nunca, os mercados não têm fronteiras. Todas as semanas, João Oliveira Ferreira traz para si entrevistas que alargam o seu universo de negócios. Negócios estrangeiros, aqui no ETV. Negócios estrangeiros, com o patrocínio de Ernst & Young. De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de ensino superior. Temos como convidados Fátima Barros, da Universidade Católica de Lisboa, Nuno de Sousa Pereira, da Universidade do Porto e João Ferreira Machado, da Universidade Nova. José, peço-lhe imensa desculpa. José Ferreira Machado, da Universidade Nova. 3 das escolas que em matéria de gestão foram recentemente... constam recentemente do ranking do Financial Times. Vamos voltar à conversa, começo por si. José Ferreira Machado, uma das questões que se tem falado e que também consta, inclusive, em véspera de eleições, da proposta do PS, tem a ver com alguma racionalização em matéria de universidade e de ensino superior, no sentido até de algumas universidades poderem integrar, de haver cursos que tenham que ser reduzidos, outros que tenham que ser extintos. Eu gostava de perceber, pela sua formação, pela sua experiência, o que é que entende desta matéria? Acha que hoje em dia devia olhar-se de outra forma para o ensino superior em Portugal? Eu penso que sim. Eu penso que não se justifica a dimensão do sistema público de ensino superior, nem se justifica, na minha opinião, o modo como o sistema público de ensino superior é financiado. O sistema público de ensino superior tem uma dimensão enormíssima. Tem escolas, tem universidades que foram criadas como instrumento de desenvolvimento regional, sobretudo, o que é um instrumento complicado, porque uma vez criado é difícil retirá-lo. Tem uma dimensão muito grande. Essa dimensão não permite que se financiem adequadamente as melhores escolas do ensino público e, por outro lado, o modo de financiamento não permite também que surjam grandes alternativas no ensino privado. Portanto, eu acho que o que se passa... Portanto, nós temos, na realidade, nós no ensino público temos um patrão que não faz nem deixa fazer, num certo sentido, que é a pior das situações. Eu acho que urge deixar de olhar para o ensino
superior como um sistema, isto é, em que uma medida serve a todos. Há escolas muito diferentes, há escolas que podem ter um aspecto meramente local, há escolas que podem ter um aspecto regional, há escolas que podem ter uma ambição internacional. Portanto, urge olhar. Isso são escolas, como vimos aqui, que podem ser públicas ou privadas. Portanto, o que é importante do ponto de vista do país é criar um sistema que permita que as melhores iniciativas desabrochem e se afirmem internacionalmente. Eu acho que isso passa por alterar radicalmente o sistema de financiamento do ensino superior e permitir que o dinheiro siga os alunos, isto é, que o dinheiro reflita as preferências dos alunos. Eu acho que isso faria maravilhas por permitir segmentar os diferentes tipos de ensino superior. Por exemplo, talvez sendo um pouco mais concreto, faz algum sentido que uma universidade regional procure replicar em toda a sua dimensão o que, eu até vou escolher a Universidade de Coimbra, que não está aqui representada, tem a Direito, a Engenharia, será que isso faz sentido? Ou será que as universidades regionais devem explorar mais nichos? Nichos que sejam relevantes localmente. E eu acho que o sistema de financiamento, se deixar mais mercado, mais escolha das pessoas atuar nesse sistema de financiamento, permitiria uma especialização mais acentuada. Portanto, eu acho que, resumindo, o sistema é grande e tem um modo de financiamento que não permite a autosseleção das instituições e que, portanto, serve pouco o país, porque o que interessa ao país é, por um lado, ter um sistema que permita que muita gente tenha uma educação adequada, mas também que as melhores instituições. Um país como Portugal só se pode sobreviver no contexto das nações se tiver instituições de categoria internacional. Portanto, o objetivo último da política do ensino superior devia ser permitir que essas instituições, quer sejam públicas, quer sejam privadas, surjam e se afirmem. Fátima Alvares, neste contexto, a sugestão até do CDS-PP de um índice de trabalho que fizesse a relação entre o curso e depois o que é possível criar de emprego com esse curso podia ser uma opção? Sabe que eu acho que isso é uma falsa questão. Esta ideia de... Eu acho que as pessoas... É verdade que temos pessoas que têm formação em áreas que não vão encontrar emprego nessa área. Mas eu acho que a questão principal não tem a ver com nós deixarmos as pessoas especializar-se só nas áreas em que existe mercado de trabalho. Porque a pessoa pode ser muito boa numa outra área e encontrar ela própria o seu local de trabalho. O que interessa é a formação. Mas eu gostava de, uma vez que estamos a falar do ensino superior, e sendo eu da Universidade Católica, que por razões óbvias temos uma situação no mercado completamente diferente das outras universidades, eu gostava de voltar um bocadinho ao assunto que o professor Ferreira Machado estava a referir, porque acho que é um assunto muito importante. É um assunto muito importante, não só porque nos afeta a nós diretamente, mas porque acho que é crucial para o país. E o que está aqui em cima da mesa, e prende-se muito também com o facto, porque é que a Católica está há 5 anos no ranking da formação de executivos? Porque a Católica teve que encontrar uma forma de financiar a escola. E a forma de financiar a escola é através de uma atividade em que, de facto, há liberdade no mercado para a formação dos preços. E, portanto... Isso compensa cursos que têm menos alunos. Não é o problema dos cursos terem menos alunos. Repare, nós temos licenciaturas e mestrados. Os mestrados não é um problema, porque nos mestrados há relativa liberdade de concorrência no mercado com as universidades públicas e, portanto, isso não nos preocupa. Nas licenciaturas, nós temos uma situação em que, de facto, o mercado está muito desequilibrado, porque nós só podemos concorrer com escolas que, de facto, são escolas públicas e que estão limitadas, elas próprias, nas propinas que podem praticar. Portanto, os meus colegas que estão limitados, o meu colega Ferreira Machado, gostaria muito de poder